Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio da primeira temporada do Farolcast. O Farolcast é o podcast do Farol de Desenvolvimento da Paraíba. E hoje eu vou estar aqui com Marco Antônio, ele que é mineiro, administrador e que está hoje superintendente da CNDL. Nós vamos conversar sobre o evento que vai ter aqui na Paraíba, a Convenção Nacional, um grande evento. Vamos conversar também sobre essa questão que está sendo discutida aí da escala 6x1 e conhecer um pouco mais do que é o movimento CDL no Brasil. Marcos, seja bem-vindo, quero agradecer aqui a sua presença no nosso podcast e desejo a você aí que faça uma grande estadia aqui na Paraíba, que nós estamos aqui hoje recebendo muitos mineiros, muitos paulistas, muita gente que está vindo de fora morar aqui na Paraíba. Então seja bem-vindo, mano. Obrigado, nós é que agradecemos. Em nome, primeiramente, aqui do presidente José César, da CNDL, a gente agradece a oportunidade de estar participando do Farol. É de suma importância nós, da CNDL, estarmos aqui nesse estado maravilhoso da Paraíba, aqui nessa cidade maravilhosa de João Pessoa, e quando teremos aí um grande evento. E a oportunidade de falarmos aqui para todos os seus ouvintes sobre o que é a CNDL e o que é o sistema CNDL. O movimento CNDL no Brasil engloba hoje quantos municípios, quantas CDLs tem e como é que ele funciona? Tá. Hoje nós estamos em todos os estados, através das federações, e nós estamos aproximadamente 2.000 municípios. São 2.000 câmaras de dirigentes lojistas. E essas câmaras de dirigentes lojistas têm os seus associados, que torna hoje, atualmente, em torno de 500 mil CNPJs. Porém, a gente chega e menciona também 1,4 milhão de pontos de vendas. Porque esse CNPJ tem as suas filiais e cada filial também é um associado. Em termos do PIB aí, isso representa quanto hoje no Brasil? Hoje nós estamos falando em torno de 12% do PIB e nós nos relacionamos com 85% da população do Brasil. Por quê? Cada loja que nós temos associado conversa com a população. Então, 85% da população relaciona com os nossos associados. Marco, como é que você tem visto essa evolução do varejo nos últimos anos? O que mudou? E o que vocês têm feito para, diria assim, trazer essa loja física para o digital, ou fazer com que aquele que só tem a loja física possa continuar nessa competição que mudou bastante nos últimos anos? Existe uma visão, né, que a gente, inclusive a CNDL está sempre presente, indo todo mês de janeiro na NRF, e num primeiro momento existia uma visão que... Explica um pouquinho melhor o que é NRF, que nem todos estamos... certo? Tá, existia uma visão que o meio físico, tá certo, iria acabar. E o que é essa NRF? Só para que quem está assistindo possa entender claramente. Existe uma associação igual à CNDL nos Estados Unidos, que é a NRF. E todo mês de janeiro, tá, essa NRF, ela faz o Big Show. Big Show é o maior evento do varejo mundial. Então, a NRF é como se fosse a CNDL no Brasil, nos Estados Unidos. E ela organiza no mês de janeiro um evento, que é um congresso, onde tem a feira e tem também palestras, onde que nós conseguimos lá entender e buscar o que tem de movimento. A tendência. E há alguns anos se dizia o seguinte: o varejo vai acabar, o varejo físico. E, na realidade, o que acontece é o seguinte: assim como chega nesse momento e diz que a IA vai tirar empregos, tá certo? Na realidade, nós temos mudanças de comportamento. E isso é um trabalho que a CNDL faz através de um investimento muito presente, inclusive analisando as tendências, de entender como que está esse movimento. E hoje, o que nós temos feito? A gente mostra para os nossos associados o que está acontecendo. Ou seja,
nós temos no mercado a tendência de ter a pessoa que busca no digital, mas ela quer também o contato com a loja física. É claro que nós temos aí a guerra internacional de vários players internacionais que entram. Nós estamos sempre mostrando para o nosso associado que o cliente ele busca uma experiência. Ele não está sempre buscando um produto. E cada vez mais as gerações mostram que busca-se novas experiências. Então nós temos que trabalhar os nossos associados que eles não podem ficar presos a é o físico ou é o digital. Não, existe a mudança. É o digital. Então nós temos que estar preparados para mudar. E a mudança, se o empresário ele para e tem um tempo para ouvir um podcast, seja ele qual for, tá certo? Ele vai entender que existe a mudança, ele tem que estar preparado para a mudança. Mudanças, elas sempre aconteceram, agora está cada vez mais rápidas, e aí tem que estar preparado. E nesse sentido, a CNDL também tem o seu braço de educação, de desenvolvimento desses associados. Sim, cada CDL em cada município, ela tem aí o seu braço educacional, o seu braço de treinamento, de desenvolvimento. Propriamente, agora falando da CNDL, a CNDL hoje, ela tem o portal Varejo SA, tá certo? Tem um podcast, né? Que tem um podcast. Qual é o podcast? Também, é o Varejo SA Podcast. Certo. Tá certo? Ambos, eles são modelos que são levados para o empresário ter... São os entregáveis. Os entregáveis, que você tem. E que ali a gente leva todos esses entregáveis, todos esses modelos de como você vai lidar nesse novo mercado. Você tem essa parte de educação continuada. Tá certo? E isso funciona muito bem, tá, José? Eu tenho visto, porque eu também sou diretor da CDL, eu tenho visto palestras, eu tenho visto, assim, muitas iniciativas, vocês vão, às vezes, de cidade em cidade, a CDL. Então, assim, eu falo isso que faz todo sentido você participar de uma entidade como a CDL, porque você não está sozinho, você está ali compartilhando com outros empresários e tem várias oportunidades. Daqui a pouco vamos falar sobre o grande evento que vai ter aqui na Paraíba, que vai inclusive tratar desse assunto, né? Exatamente. Mas deixa para daqui a pouco, você só spoiler, vai lá. Eu quero te complementar mais uma questão, porque dentro do sistema CNDL, igual nós falamos lá no início, que tem CNDL, as federações, nós temos as CDLs, e aí nós temos a CDL Jovem, nós temos a CDL Mulher e nós temos o SPC Brasil. O SPC Brasil é uma instituição, hoje uma organização dentro do sistema CNDL que cuida do banco de dados creditício. E nós temos uma grande preocupação de levar para a população, e aí a gente leva muito através da mídia, a educação financeira. Por quê? A educação financeira... Essa educação financeira, ela é aberta para toda a sociedade ou só para os membros da CDL? Não, toda a sociedade recebe todas as informações. Então, quem está nos assistindo agora e quer ter acesso a essa educação? Essa educação financeira, ela chega através de quê? Através das nossas pesquisas, onde que a gente leva dados e informações, tá certo? Mostrando para a população e através das nossas divulgações nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, nós mostramos que as pessoas estão endividadas ou estão na situação que estão, porque não estão coordenando bem a sua gestão financeira. Mas vocês têm algum programa de ensinar realmente como fazer suas finanças, ou você libera dados para que ela possa ter liberamos dados. Dados, e mais eu vejo muitas publicações, né? Então, através da leitura que você vai entendendo esse cenário e até por que eu entrei nessa, né? Exatamente. Nesses entregáveis estou chamando assim, da CNDL, das CDLs, você tem, que já foi falado, mas tem também um projeto que se monitora todas as possíveis novas leis. E como é que vocês conseguem detectar e, ao mesmo tempo, como é que vocês atuam para discutir? Porque eu acredito que é sempre importante você ouvir antes, porque quem vai fazer uma lei dentro de um gabinete que não esteve na ponta, talvez nunca tenha tido uma loja, isso vale para qualquer segmento,
é mais difícil. Mas se entra alguém que diz, peraí, não é assim que funciona. Só fazendo aqui um parênteses, eu estive em Manaus com o Nivaldo, que está aqui nos assistindo aqui ao vivo e a cor, né, Nivaldo? Um abraço, que é o presidente da CDL, João Pessoa, que está aqui conosco, tá? E todos os nossos colegas lá da diretoria e todos associados, né? E lá ele tem um programa, lá em Manaus. CDL Manaus. Que toda semana ele faz um almoço e traz, geralmente, traz um deputado, aí traz um desembargador, traz um juiz. Então, achei aquilo fantástico. Por quê? Porque é importante você conversar, dialogar, para que quando você estiver diante de um julgamento, entender o que está acontecendo. Porque senão você comete muitas injustiças. Porque você faz uma lei e ela, às vezes... Inclusive, existe leis no Brasil que tem o jargão aqui, não pegou, porque não é execuível depois. Então, assim, como é que vocês detectam e como vocês atuam para que possa ter esse debate antes de causar um problema ao setor produtivo? Ok. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco atrás aqui para trazer uma questão interessante, tá? Quando nós falamos dos entregáveis, talvez eu foquei aqui no entregável da CNDL. Tá. Mas é interessante observar que cada federação e cada CDL, ela tem outros... Se não me falha a memória, a gente mapeou 20 entregáveis de Manaus. Então você tem, cada uma tem entregáveis locais, tá? Diferentes, e de acordo com a região. Na verdade, assim, pelo que eu estou entendendo, a CNDL ela tem um papel mais institucional. Exato. E deixa o operacional para estar na ponta. Né? Exatamente. Tá. Então, os entregáveis estão na ponta e a CNDL e as federações têm um papel da defesa dos interesses dos associados. Por quê? Josué, você vai associar uma entidade, tá? Uma CDL. Por que você associa uma CDL? Você tem dois motivos. O primeiro ponto é o seguinte: por que eu entro numa associação? Porque ela vai defender os meus interesses, tá? A partir do momento que ela vai defender os meus interesses, em âmbito municipal, a CDL local vai defender os interesses dos seus associados junto ao executivo e ao legislativo local. A federação vai defender os interesses dos associados em relação ao Estado. E a CNDL, ela defende os interesses dos associados nas questões federais. É claro que nós monitoramos tudo o que está acontecendo em nível nacional, inclusive em nível municipal. Por quê? Imagina que um vereador aqui em João Pessoa inventa uma lei maluca. Então aparece de vez em quando, tá? A gente não pode falar não, mas aparece várias, tá? E essa lei é aprovada aqui em João Pessoa. Naturalmente, daqui a pouco, esse vereador leva para um deputado estadual que vai, aí aprova essa mesma lei, vai para o Estado, de repente ela chega lá em Brasília. Então, o que a gente faz? A partir de Brasília, a gente tem um sistema de monitoramento que está acompanhando o que está acontecendo nas principais cidades do Brasil, tá certo? E está acompanhando em todos os estados. E está acompanhando em Brasília. Só em Brasília, hoje, nós monitoramos mais de 800 projetos de lei que afetam o setor de comércio e serviço. Quantas? Mais de 800 projetos de lei. Mais de 800. Que afeta o setor de comércio e serviço. Sem dizer o nome, se não quiser dizer, mas pode dizer também. Qual foi? Você tem assim um caso bizarro para nos contar aí, de que a lei era isso e a gente conseguiu dialogar e mostrar que não seria interessante? Olha, nós já conseguimos. Vou pegar a CNDL foi a primeira a ir contra e mostrar que o CPMF é um tributo. Ou seja, nós defendemos isso, nós fomos o primeiro a mostrar isso, tá? Nós já pegamos situações de coisas que chegaram em Brasília, e aí a gente não consegue lembrar todas elas, mas que a gente observa o seguinte, onde um deputado gostaria de colocar uma placa sinalizadora num determinado comércio, que aquilo ali ia gerar um custo mensal para cada comércio, que praticamente aquilo ali falar assim, olha, vai inviabilizar
todo o setor de comércio. E assim como vários outros, tá? Então, é assustador o que chega dentro do Congresso. E começa na Câmara de Vereadores. E aí, uma vez detectado que vai ter esse impacto, qual é o procedimento? Vocês procuram deputados, tem uma equipe que vai falar, como é que vocês dialogam para que isso possa mostrar que aquilo não é viável para o mercado como um todo? A primeira estratégia que nós temos que ter dentro, e aí eu vou falar de Brasília, mas isso pode ter dentro das assembleias estaduais e dentro das câmaras de vereadores também, você tem que ter as frentes parlamentares. Tá certo? Então, em Brasília, nós temos a Frente Parlamentar de Comércio e Serviço. Primeiro ponto. Ali nós temos hoje... São quantos deputados? Hoje são 180, mais de 180 deputados que trabalham a nosso favor. Então, dos 500 e pouco, né? Mais de 20%. É quase 2/3 é quase 2/3, né? Não, 2/3 não. Não, mais de um... Dá um terço. Um terço aproximadamente isso. E aí, nós trabalhamos com esse grupo de parlamentares para quê? Porque a hora que chega um projeto de lei, a primeira coisa que a gente pega esse projeto de lei, nós vamos analisá-lo. E a gente analisa todos os impactos que ele gera no setor de comércio e serviço. A partir do momento que nós analisamos os impactos e os riscos, aí nós entramos no seguinte: como que nós vamos defender esse projeto de lei? Qual deputado tem mais aderência a defender esse projeto de lei? Como que nós podemos reescrever esse projeto de lei, ou seja, colocar emendas nesse projeto de lei? É o caso de projeto de lei agora que nós temos aí, da redução da jornada, que nós conseguimos, estamos fazendo um trabalho forte. Então, cada um desses projetos nós temos que ir lá e criar emendas para melhorar o projeto. Ou até mesmo criar situações de engavetar o projeto. Tá certo? O que é engavetar o projeto? Eu estou sendo muito claro aqui, isso aqui vai para os empresários, é um trabalho difícil. Convencer a pessoa a não dar... O deputado vai pegar aquele projeto e vai criar dispositivos que ele vai deixar ele parado ali. E aí você tem que trabalhar com os líderes, você tem que trabalhar com o presidente da Câmara, você tem que trabalhar com o presidente do Senado, você tem que trabalhar com todos eles para quê? Olha, esse projeto aqui não é interessante, vamos segurar, até para que a gente consiga montar uma estratégia, consiga fazer uma pesquisa apurada, porque... quando nós começamos a ouvir a discussão da redução da jornada, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos entender como é que isso afeta a economia, vamos entender como é que isso afeta as empresas. Então, você tem todo um trabalho por detrás disso. Não é só pegar o projeto, nós temos que estudar todas as questões. Então, isso é um trabalho hercúleo em cada um deles, tá? E nós temos uma equipe forte lá em Brasília para isso. A CNDL tem uma equipe que atua diretamente. E a gente chama de RIG, Relações Institucionais e Governamentais. RIG ou ringue? Ringue. O ringue é a briga que tem lá. Mas é quase que um ringue, tá? É quase que um ringue. Vamos lá. Vamos pegar, estamos gravando aqui em 2026. Eu gosto de falar isso porque isso fica registrado, né? Então, assim, em 2026... Estamos aí num país, nesse momento, bastante polarizado, que quando chega uma lei, não é diferente, principalmente com uma questão tão sensível quanto a questão da escala 6x1, essa superredução da escala. Quais impactos causarão no setor com a aprovação dessa lei? Qual é a visão da diretoria geral, do pensamento geral das CDLs como um todo? Como é que vocês estão contribuindo, quer seja para fazer emenda, quer seja para ajudar? Como é que está essa questão da escala 6 em 1 de maneira geral? Olha, vamos entender o seguinte. O primeiro ponto ninguém é contra a reduzir a jornada de trabalho. Por quê? Porque todos nós desejamos a satisfação das pessoas que trabalham para nós. Esse é o primeiro ponto. Que fique claro isso, né? Porque assim, quando eu perguntei assim, porque, só interrompendo, a gente veio hoje teve uma sessão aqui na Assembleia e a posição, quando você vê dos trabalhadores, é que parece que
a fala que a gente está contra. Ninguém é contra, eu concordo plenamente com você. Não. Não tem ninguém contra. A questão é, primeiro, o que nós temos a grande preocupação? Nós não somos contra e somos a favor. Eu acho que a evolução do modelo de trabalho, seja ele qual for, ela é natural e nós temos que evoluir. Agora, nós temos que entender o modo operante de tudo isso aí. Então, vamos entender o primeiro modus operandi. A velocidade com que você, ou com que os parlamentares desejam aprovar essa PEC. Isso aí é um problema. Tá certo? Por quê? Porque limita nós, seja a parte do lado de lá ou a parte do lado de cá, ou seja, os contrários a favor da PEC naquele momento, a discutir. Então, um projeto ele é bem conduzido quando ele tem um bom diálogo, tá? Não existe, eu falo muito isso lá dentro com meus amigos, que lá dentro do Congresso não existe inimigos, existem opositores, tá certo? Eu me oponho à sua posição, mas eu não sou seu inimigo, tá? Então tem a discussão, tem que ter o debate. E quando você não tem um debate, isso vai gerar um problema. E aí, o primeiro problema que a gente percebe, se não está havendo um bom debate sobre a redução da jornada, nós estamos trazendo uma redução da jornada, uma pura matemática, tá? Eu vou sair de 44 menos 4, então vou passar para 40. Ou vou passar para 36, como a PEC da deputada... fugiu o nome aqui agora. Uma das PEC. Reduz para 36. Certo. Ou seja, isso é absurdo, é matemática. O que nós temos que analisar? Primeiro, como que nós vamos trabalhar essa redução? Nós vamos fazer o primeiro ano nós vamos reduzir 1 hora? Vai ser uma jornada rígida ou vai ser flexível? Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que conceder o descanso sábado e domingo, ou eu posso estar isso de forma flexível? Como que isso vai ser tratado? Eu posso negociar isso de forma flexível com o meu colaborador, o meu funcionário, ou não? Isso não está, é muito matemática. Vão reduzir de 44 para 40. Nós temos que fugir disso, nós temos que ter outras questões. Aí nós vamos para uma outra situação. A partir do momento que eu tenho, vou pegar um exemplo aqui de um supermercado. Supermercado, eu vou reduzir a escala. Eu tenho que continuar funcionando os 7 dias por semana ou 6 dias por semana, eu vou ter que contratar mais pessoas. Se eu vou contratar mais pessoas, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o custo do supermercado, porque eu vou aumentar, e não é só o salário, vem todos os impostos embutidos, tá certo? Todo o custo da folha. Então, vai aumentar entre 15% a 21%. No final das contas, vai para o consumidor. E, no final das contas, esse custo vai para onde? Para o produto final. E quem vai pagar? Eu, funcionário, digamos, tive a minha redução, vou trabalhar só 5 dias, ok? Vai comprar mais caro. Só que eu vou pagar mais caro porque eu vou comprar. E o meu salário não vai ser aumentado. Eu fico imaginando, sabe, o seguinte: o governo quer colocar às pressas para votar essa votação. Mas eu não sei porquê, que seria sensato. Olha, eu vou reduzir também a carga tributária proporcional. Não existe nada nesse sentido, tá? Não, assim, mas não seria uma lógica, né, pai? Mas não, eu quero fazer graça com o chapéu dos outros. Eu quero reduzir porque eu acho que... Mas eu quero que você pague a conta. Mas ele deveria ajudar nessa porra também. Não seria mais lógico, não? Só que o que eles não explicam, e nunca vão explicar, que na realidade, essa redução da jornada, ela vai gerar um aumento de arrecadação para o governo. Por quê? Naturalmente, se eu vou ter que contratar mais... Você é mineiro, não é isso? Sou. Com 20% o cara mataram o cabo. 20%... Mataram o cara. Mataram o cara lá. Mas pode seguir. Se ele tivesse vivo hoje, coitado. Então, vai aumentar a arrecadação.
Por que vai aumentar a arrecadação? Porque, naturalmente, vai aumentar a arrecadação de FGTS, de INSS, vai aumentar a arrecadação de tributos ali. É natural. Eles não falam isso. Só que vai aumentar o custo para o cidadão. Isso aí vai aumentar o quê? Vai ter inflação. Eles não falam isso. Ok? Vai incentivar as farmácias, supermercados, lojas, posto de gasolina a criar uma coisa chamada automatização. Sim. Então, não quer dizer que vai aumentar, vai gerar mais empregos. Não, vai aumentar a automatização. Por quê? Você vai chegar dentro do supermercado, onde você tinha 10 caixas, pessoas para te atender, você vai ter 10 check-out para você ir lá e fazer o autoatendimento. No varejo hoje, qual é a carga tributária hoje, varejo? Sabe? Aí varia de... Depende, né? Depende de situação para situação, mas você pode chegar assim de 33 e pode chegar até 47, até 50. Depende do produto, depende da... É muito variável. Tá vendo uma... Aí, com a reforma tributária busca... vamos falar assim, tentar minimizar isso aí. O que é minimizar? Não é reduzir o imposto. É tentar tirar quem paga mais, pagar menos, e quem paga menos, pagar mais. Eu vi uma conta essa semana, passar no Instagram, e vi um cara falando, não lembro os números exatos, mas ele falou o seguinte: nós temos um presidente e nós temos um vice. Uhum. Aí nós temos, sei lá, a quantidade de senadores. Para cada senador, você tem não sei quantos assessores. Aí nós temos deputado. Para cada deputado federal, nós temos tantos assessores, acho que é 50 e pouco cada um. Ele foi que faz na conta. Aí nós temos 5 mil e poucos municípios. Nós temos um prefeito. Aí nós temos o vice-prefeito. Aí nós temos o vereador. Tantos assessores, deputados estaduais. Quando ele fez a conta que multiplicou tudo, a máquina pública... É um absurdo. É muito grande. Agora, você já ouviu falar da Suécia? Já ouvi falar, mas o modelo de gestão pode explicar. Tem menos de um assessor por parlamentar. Não é um assessor por parlamentar, é menos de um assessor por parlamentar. Então, quando ele fez essa conta, que ele mostrou quantos bis são gastos para essa máquina girar, tá certo? Essa máquina girar, é assim, uma coisa assim, quem quiser faça essa conta depois aí, que não é o foco nosso aqui. Bom, então a escala 6 em 1 está em discussão, vamos ver aí qual vai ser a melhor solução. Eu acredito que, eu tenho conversado com muitos empresários, eles não são contra, tá certo? Na conversa de restaurante, na conversa do dia a dia, mas todos eles caminham por essa visão. Ou seja, a forma como está sendo feito é o que pode ser mais prejudicial para o consumidor final, para o emprego como um todo, do que propriamente essa mudança. Porque a gente sabe, as coisas evoluíram, as tecnologias evoluíram, a automação, o uso da inteligência artificial e por aí vai. Faz sentido conversar sobre esse assunto e ver o que fazer, mas não dessa forma. Não faz sentido da forma como está. Agora, nós já estamos atuando preventivamente. O que é atuar preventivamente? Nós estudamos as duas PECs, fizemos várias pesquisas e já desenhamos e já estamos atuando com vários parlamentares com mais de 22 emendas às PECs. Para quê? Para que ela possa trazer vários pontos esses que eu mencionei aqui, como a flexibilização das negociações, a questão da redução do custo da folha, tudo isso nós estamos colocando como emendas. Para quê? Para trazer benefícios também, para não onerar, para que a gente consiga desonerar a empresa e não onerar o cidadão. Porque quem vai pagar a conta dessa brincadeira toda não é a empresa, não é nós, empresário, é o cidadão que está lá na ponta. É isso que ninguém fala. E dentro desses entregáveis, como eu chamei aqui, dentro desse trabalho que as CDLs fazem, as federações e a CNDL, tem um que é o grande evento do varejo nacional, que acontecem estados que se candidatam e vocês vão lá, avaliam. E eu estava lá quando a Paraíba candidatou-se, tá certo? Concorremos com o Rio de Janeiro, foi, Nivaldo? Foi quem foi o outro? Rio de Janeiro, Recife. Recife, né? É isso. E fomos escolhidos para sediar em agosto
o grande evento, o grande evento do varejo brasileiro. Fala para nós aí, tá certo? Porque aqui é o seguinte, esse podcast ele foi feito para quem fez, quem está fazendo e quem vai fazer algo para o desenvolvimento da Paraíba. Então você foi credenciado a vir para cá porque você está fazendo aqui esse grande evento. Assim, eu tenho participado dos últimos e sou fã do evento. Queria que você dissesse aqui agora o que é o evento, como vai funcionar, como participar, enfim, traga aí um panorama geral do grande evento. Tá. Vamos primeiro entender o seguinte, como que é a escolha, né? Vários estados se candidatam. Então, nós podemos candidatar para o evento. Esse evento ocorre o seguinte, é denominado nas nossas convenções, aqui é a 58ª convenção, e ela acontece em anos pares. E aqui é a primeira, né? Aqui em João Pessoa, na Paraíba, é a primeira. Certo. Tá certo? Nesse estado e nessa cidade. Então, ela acontece em anos pares, porque em anos ímpares nós fazemos só em Brasília o que nós denominamos de fora, tá? Então, houve aí a candidatura por parte aqui de João Pessoa, do estado da Paraíba. E aí nós temos que reconhecer um trabalho muito forte do presidente da federação, o Netinho. E do presidente Nivaldo, que está aqui com a gente, e da CDL de João Pessoa. Ou seja, eles venderam o estado e a cidade muito bem vendidos para toda a diretoria. No entanto, ou seja, foi eleitos, né? Aqui foi eleita por unanimidade ali da diretoria. Claro, tiveram votos contra somente da cidade do Rio de Janeiro. Até Recife, de última hora, abortou e falou assim, não, eu voto em João Pessoa, tá? Então, foi essa a questão. Por quê? Primeiro, quando nós, para candidatar, se candidata, manda os documentos, manda tudo, e nós fazemos toda uma pesquisa, toda uma análise. Quando nós começamos a investigar e buscar todas as informações, nós ficamos perplexos com o tanto de maravilhas que estava aqui. E aí a gente tem que reconhecer também todo um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado em mostrar isso também. Então, houve todo um trabalho do governo mostrar. A gente não pode deixar de reconhecer o quanto o governo está preocupado em mostrar, assim como a prefeitura, tá? Naquele momento. E também o SEBRAE local. Então, mostraram todos os equipamentos turísticos, toda a infraestrutura. Do potencial para receber. Uhum. A partir daí, foi eleito. A gastronomia. Tudo. Ou seja, tudo de bonito que tem aqui. Para você ter noção, eu falo com a minha esposa, que eu já rodei esse Brasil de canto a canto, eu falo assim, eu não saio da minha cidade para lugar nenhum. Uhum. Eu cheguei para ela e falei assim, hoje eu saio da minha cidade para um lugar. Ela falou assim, para onde? Para João Pessoa. Eu falei no primeiro episódio, mas vou falar aqui novamente, quando eu ia fazer uma palestra fora, e eu já rodei o Brasil todo, com a outra empresa que eu tenho, empresa de gestão, e atendo um grupo, que é o Grupo Energisa, e como eles têm em 10 estados, então eu sempre estava viajando para fazer as palestras na região, né? E eu começava as palestras com com as fotografias de João Pessoa. Uhum. Eu tenho umas 15 a 20 fotografias profissionais que não foi que eu bati, peguei para mostrar. E mostrava assim, porque existia para muitos lá fora uma visão de que o Nordeste só tem cabra, jumento e aquela seca. Uhum. Eu até tive uma conversa com o Jaime Monjardim outro dia, falando isso, até o cinema comete esse crime. Exato. A arte, ele disse, não, mas ali é arte e tal, aí vai tranquilo. Mas quando você pega, é essa visão que tem. Uhum. Uma outra coisa é que você é de onde? Você é da Paraíba. Ah, você é do Norte? Ah, eu digo, você estudou geografia? Eu não ando, sabe? Porque eu sou muito bem resolvido com isso. Não tem negócio de preconceito. Isso não me afetou, não. Mas eu fazia esse trabalho. Agora é o contrário. Não, fica no total, mas não, tá? Porque então, a gente tem engarrafamento. Então, assim,
Saímos de Patinho Feio para uma cidade bastante desejada. E também tudo isso eu vejo como um movimento está acontecendo. Você pega as grandes cidades hoje, ser chique é você ir para o interior, é você ir para a cidade menor, né? Então eu acho que tudo isso vem. Então, Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que eu estive aqui em João Pessoa, tive em Campina Grande, tá? Campina Grande também. É outra maravilha. É outra maravilha. Então a gente tem que reconhecer... Já foi o São João ou não? Na festa de São João já. Então tem que reconhecer o seguinte... Teve um evento da CDL. Da CDL lá. Que não é só a cidade. O estado tem, e outros municípios, tem várias belezas que não são mostradas, vamos falar assim. Mas assim, é um momento de bastante... assim, um momento pujante na Paraíba, tá? Não sei se você está sabendo quantos leitos tem aqui agora, que vai ficar disponível nos próximos daqui a mais algum mês. Eu posso te falar do Tauá, porque Não, o Tauá de uma grande amiga minha, e assim, parece que agora em julho são 500 quartos já disponíveis. O total do projeto, sabe quantos são? Quantos leitos? Eu não lembro agora. Não, porque quanto leito? São 14, mais de 14 mil leitos não está disponível. Aqui eu estava conversando agora com... quando tiver tudo pronto, né? Eu estava conversando agora com um amigo que ele é um especialista aí nessa parte de Airbnb. Ele tem um conhecimento muito grande e ele atua nessa área. Eu vou trazer ele aqui, inclusive, para gravar um dos próximos podcasts para explicar melhor como é que funciona esse mercado do Airbnb. E aí ele tava... Eu tenho... Olha como às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? Eu falei para ele assim, cara, vai diminuir a procura para Airbnb. Ele disse, não, vai aumentar. Eu disse, como é que vai aumentar? Aí ele me explicou. Jesuel, o público que vai para esse complexo novo não é o mesmo público do Airbnb. E como cada vez mais está vindo gente, vai estar aquecendo o mercado. Quando está aquecendo o mercado, você vai estar querendo vir mais. Então, assim, a tendência é que esse mercado, que eles chamam de... Como é que é, meu Deus? O nome é... Hospedagem provisória. Acho que provisória. Assim. Hospedagem provisória. Isso, que vai aumentar. Então, assim, e tem uma coisa que todos nós sabemos, que a indústria do turismo é a que mais emprega. Porque ela mexe com todo o ecossistema, sabe? Então, assim, acreditamos que a Paraíba tenha esse salto muito grande nos próximos anos e é por isso que nós criamos o Farol. O Farol são empresários que estão ali com o seu CPF, eles não podem ser empresa. Eu não vou botar uma empresa, depois você sai, manda meu funcionário. Não. Só pode o empresário, aquela pessoa que botou o nome ali, tá certo? Não pode ser, você não pode levar... vou começar e mando meu filho depois. Não. Tem que ser você com o seu CPF. E aí o que acontece? Nós emprestamos o nosso conhecimento, nós emprestamos o que nós... a nossa vivência ali na ponta para ajudar no desenvolvimento da Paraíba, sabe? Eu já estou vindo agora do Porto de Cabedelo, tá certo? Porto de Cabedelo. E fiquei encantado. Nivaldo, faça aqui se você quiser eu falar com o Ricardo, que é o atual diretor que está saindo agora, eu acho que ele está saindo, parece que vai se candidatar a deputado, não sei, acho que é isso. E está entrando o outro superintendente agora. E assim, hoje recebemos o maior navio em 92 anos de existência do Porto. Nossa. E já que ele falou lá, eu vou falar aqui, né? Só a guia de ICMS foi 4 milhões e pouco. Só a guia de ICMS, trazendo uma carga de um produto que vai para a cimenteira. Está lá descarregando agora. Bateu o recorde hoje lá de caminhões entrando e saindo. O calado hoje tem capacidade para profundidade, acho que é 11 metros, né? E com 11 metros já recebe esses navios grandes aí de turismo, né? Tem capacidade já para receber. Então, assim, para o verão 2028, essa previsão. Mas o que eu fiquei... E outra coisa, ele tem uma atuação interagindo com a... Como é que se diz? Com a sociedade. A sociedade. Então, assim, você sai ali com um case e a gente tem que registrar sim. A gente tem que criticar quando tem que criticar e tem que elogiar quando elogiar. Sim. Esse é o papel do Farol. O Farol é uma entidade hoje muito forte, que a gente brinca, não tem dono. Cada um tem lá com o seu CPF para dar essa contribuição. Nós elaboramos uma agenda
com pilares de mobilidade, de questão hídrica, questão de logística, e entregamos para o governador, entregamos para os prefeitos da região, fomos até Brasília, entregamos ao vice-presidente, tá certo? Assim, ele nos recebeu. Então, esse é o nosso papel hoje, dessa contribuição. É propor soluções. Porque não me diga que a pessoa dentro de um gabinete, e pode ser o mais sábio que seja, conheça mais do que quem está na ponta trabalhando. Então, as dores do lojista, quem sabe é o lojista. É o lojista. De segurança, de mobilidade, questões energéticas, de água, enfim, tudo que envolve ali aquele ecossistema. Tá? Então, o Farol, ele existe exatamente para isso, para dar essa contribuição. Tá? Então, por isso que eu digo, o que você fez, o que está fazendo, o que vai fazer pela Paraíba. E este evento, eu tenho certeza que ele vai trazer, assim, como fosse uma coroação, tá? Nós temos tido já vários grandes eventos, porque antes, eu me lembro, Nivaldo, quando a CDL fazia os eventos, na época do saudoso Lindenberg, aí o maior auditório de João Pessoa tinha capacidade para 500 pessoas. E aqui nós estamos preparando um evento para aproximadamente 3 mil pessoas. Eu fui em muitos eventos da CDL, a TV Cabo Branco fazia o Meet de Marketing, que eu sou piolho de evento, eu ia em todos, sabe? Eu ia em todos, inclusive eu levava um gravadorzinho, eu gravava as palestras e depois eu escutava no carro. Eu dizia que era a minha universidade sobre rodas. Tô falando, sabe de quando? De 98 para 2000. Eu até brinco, talvez eu tenha sido um dos primeiros criadores de podcast. Né? Eu sou fã disso aqui, porque você consegue passar a sua mensagem, trazer pessoas como você aqui que conseguem explicar o que faz a CDL e consegue também trazer essa mensagem, essa visão do que vocês podem, como pode ajudar, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho, assim, em nome de todos aqui, eu particularmente estou muito feliz de saber que vamos sediar aqui esse evento. E isso é importante, tá? Porque nós estaríamos trazendo para cá aproximadamente de fora 2.500 pessoas e aproximadamente 500 pessoas do próprio estado. Então nós estamos falando aí 3 mil pessoas. E são pessoas que com certeza vão desejar inclusive investir aqui. Tá. Será publicado esse episódio aqui antes do evento, claro. Então, assim, como é que as pessoas podem fazer para participar como patrocinador? Como é que elas podem participar como congressista? Como é que é o funcionamento? Já tem o show já? Quem vai fazer o show? Hoje, para você ter noção, primeiro que a gente busca nesse evento é fazer network, primeiro ponto. Segundo, levar conhecimento, ou seja, capacitação para os empresários. Então, nós estamos aí entre palestrantes e painelistas, nós estamos falando de aproximadamente 15 pessoas participando, tá? E um encerramento que nós estamos planejando aí com o show da Elba Ramalho, certo. Tá? Então, isso está bem conectado. Como procurar e como conectar e como fazer. Aqui no caso do estado da Paraíba, nós conseguimos, eu estou falando nós através aqui da CDL João Pessoa, na pessoa do presidente Nivaldo, através da federação com o presidente Netinho, construímos aqui um trabalho junto com o Sebrae, onde a micro e pequena empresa vai poder adquirir a sua inscrição através do Sebrae com um subsídio de 70%. Tá? Então, numa inscrição, vou arredondar aqui, de R$ 1.500, 70% é subsidiado pelo Sebrae. Então, para você participar deste evento fora, tem que pagar passagem aérea, hotel como é que chama? A inscrição. A inscrição cheia. Aqui você tem todos esses benefícios. Não participa se você não quiser. Exatamente. Tem chance de participar para a gente lotar aquele auditório e fazer uma grande festa. E você trouxe... Um grande evento. Gostei do que você disse aí, tá? Porque nós estamos aí trabalhando para trazer mais pessoas do Brasil para cá do que o próprio estado pode trazer com todos esses benefícios que nós temos. Ou seja, ele está aqui, não precisa pagar hotel, tem esse benefício promovido pelo Sebrae e a parte que ele vai pagar, tá, os 30%, ainda pode ser dividido em 10 vezes no cartão. Beleza. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Conversa boa, passa rápido.
tá certo? Daria uns 3 podcasts para explicar tudo. Eu tô percebendo isso aqui, já acabou? Então assim, o que eu não perguntei que você gostaria de falar? Ficou alguma coisa, você sente vontade no coração de dizer algo? Eu quero reforçar que o evento vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de agosto, tá? Ele inicia na quinta-feira à noite, com a abertura, e aí nós temos lá no centro de eventos. Depois, na manhã da sexta-feira, nós temos palestras, nós temos todo o trabalho lá, painéis, também no sábado, e encerra no sábado à noite com o show, tá? Conforme eu mencionei, da Elba Ramalho, que também foi todo um trabalho e uma parceria também com o governo do estado, tá? É importante porque o governo tem investido muito forte em trazer todos esses eventos para cá, para mostrar também o estado. Então é importante registrar esse trabalho por parte do governo do estado, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por parte da Secretaria de Turismo e por parte da Secretaria de Cultura. Principais nomes aí do cenário nacional que vão estar palestrando? Nós teremos... Eu vou falar de marcas, tá? Porque todos os nomes, mas nós teremos diretores da AWS, que é da Amazon, nós teremos diretores da TikTok, porque é para entender o modelo TikTok, nós teremos diretor da Boticário, nós teremos diretor da Startse, nós teremos aqui o fundador da Rede Pharma, nós teremos Ferreira Costa. Tem hora que minha cabeça são muitos nomes, tá? Softcom. Então, nós temos vários nomes aí e nós preocupamos, tá, em trazer empresas muito bem estruturadas para contar cases de como elas chegaram onde chegaram. Como fizeram? Você pediu que é quem já amassou barro, sabe? Armazém Paraíba também. Quem já amassou barro, né? Quem fez ali as coisas acontecerem é quem vai estar ali contando a história. Não é empreendedores de palco. É alguém que realmente esteve ali, esteve e está ali à frente do mercado até poder chegar e contar os cases. Exatamente. Tá? A CEO do Tauá vai estar presente. Então, nós temos aí... Só um palestrante desse já paga o ingresso. Com certeza. Já paga o ingresso, tá? Porque assim, o que eles trazem é o que realmente... viveram e vivem ali na prática, tá? E nós vamos estar provocando eles falarem de tecnologia, de inovação, de pessoas, de liderança. Eles vão estar falando desse modelo que é o que o pequeno e o empresário, o empreendedor precisa estar se reciclando, né? Não é aprendendo, é reciclando. Marco, muito obrigado aí pelo seu tempo, está de passagem aqui na Paraíba por enquanto, né? Para viver e morar depois, não é isso? Você parece Eu tô querendo. Né? Mas assim, por ter tirado esse tempo para vir aqui, desse esclarecimento, contribuir. Então, foi um prazer muito grande ter você aqui conosco, em nome de todos que fazem o Farol. Quero agradecer aí pela sua contribuição aqui com o Estado, porque um evento desse realmente é um marco na história da Paraíba. E isso, como você falou, é um momento que só foi possível porque foi dado às mãos. Várias pessoas, várias entidades, porque ninguém faz nada sozinho, tá? Então, e eu acredito muito, nós, Carinho do Farol, acreditamos que não é um do lado da mesa e o outro do outro, numa queda de braço. É os dois pegados na mão, olhando para o futuro, como é que a gente pode construir uma Paraíba ainda melhor para todos, tá? Eu que agradeço em nome de todo o sistema CNDL. E esse trabalho que o Farol faz, inclusive o nome já diz, né? Farol, está iluminando, por pessoas, igual você disse, CPFs, né? Que estão aí para realmente iluminar os caminhos e a modernidade aqui para João Pessoa e para Paraíba, tá? Então, realmente, nós agradecemos e gostaríamos de ir lá no nosso evento, possivelmente você está fazendo uma cobertura e trabalhando com a gente lá e olhando, observando, acompanhando. Pode contar conosco que temos total disposição e interesse em fazer isso. Eu pedi fazer só um pedido final a você aqui, tá? Por favor. Leve essa mensagem para outros estados, para que eles possam criar também os seus faróis de lá. Okay. Cada um com seu nome, porque assim,
tem tido e se precisar, nós estamos dispostos a trazer alguém aqui para conhecer o modelo. Podem contar conosco. Estivemos agora em Maringá, fomos conhecer o modelo da Associação de Maringá também. Assim que eu cheguei lá na CDL, o Nivaldo sabe disso, eu fui visitar a CDL de Brasília, tá certo? Fui visitar a CDL primeiro do que lá de Manaus. E aí quando estava indo visitar a de Goiás e a de BH, porque eu perguntei quais são as maiores do Brasil. Isso. Aí então, quero saber o que eles fazem. Eu tenho um lema comigo. Você teve na CDL BH ou não? Não, porque quando eu estava indo, BH veio a pandemia. Ok. Foi quando começou a pandemia. Se você quiser marcar, só me avisar que eu falo com o Marcelo. Sim, com certeza, porque assim, eu brinco sempre, se eu não tenho capacidade de criar, eu tenho a humildade de copiar, sabe? Então, me diz o que você está fazendo, que eu quero fazer igual. O nome disso é metamodelagem, né? Metamodelagem. Eu quero o que você faz, eu quero o que você tem, mas quero fazer o que você faz. Algumas pessoas, elas querem o que você tem, mas sem fazer o que você faz. O nome disso é inveja, né? Entendeu? Então, assim, por quê? Inclusive lá em Manaus, eu sempre digo, eu sempre uso, inclusive no Farol, eu conto esse exemplo lá, do quanto ele tem esse braço de integração entre o público e o privado, quando ele traz esses diretores, esses deputados, esses juízes, esses desembargadores para conversar, ele está criando essa relação. E tem um outro ponto, para não esquecer aqui, que eles falam que lá eles tinham um jornalzinho na época. E eles publicavam lá, quem propunha essas leis e quem votava contra as coisas do comércio. Então, gente, quem nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer. Se você gostou, compartilha, comenta, porque aí você vai nos ajudar a construir os próximos podcasts, tá? Muito obrigado aí pela carona, aquele que levou no carro, você que está lavando os pratos, você que está caminhando, que geralmente o pessoal escuta nesses horários os podcasts. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo.